A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de deixar uma palavra para a sua meditação essa tarde, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Queridos, quando olhamos para essa mensagem, quando nós vamos colocar no contexto, precisamos entender que no capítulo 29, o Senhor ele está renovando a aliança dele com o povo. E é interessante porque todas as vezes, inclusive hoje, quando o Senhor renova a aliança dele, não só com o povo de forma geral, mas com seus filhos individualmente, o Senhor ele trata de afirmar o seu amor, ele trata de afirmar a sua aliança. Porém, bem sabemos que uma aliança ela é composta não só de uma parte. Quando nós falamos de aliança, podemos lembrar de casamento, podemos lembrar de compromisso, mas que normalmente envolve, no mínimo, duas partes. Normalmente, no mínimo, duas partes. E no caso do Senhor, essas duas partes é a parte de Deus e a parte do povo escolhido, do povo separado para o Senhor. E é interessante porque neste versículo 15 do capítulo 30 ele diz: Vês aqui, hoje te tenho proposto. Ou seja, existe uma proposta, que é a vida e o bem, é a primeira proposta. E a segunda é a morte e o mal. E nessa tarde, isso nos traz uma reflexão, isso nos traz um sentimento de escolha. Mas Gabriel, isso é o Antigo Testamento. Nós bem sabemos que hoje diversas coisas que era revigorado no passado, hoje em dia já não são mais válidas. No entanto, quando nós falamos de caminho, nós sabemos, meus queridos, que ainda hoje, após a aliança, após a morte e ressurreição de Cristo, após o véu ser rasgado, sabemos que quando falamos de caminho, ainda assim há apenas dois caminhos: é o caminho da salvação ou o caminho da perdição eterna. E nessa tarde eu gostaria de dizer para você, muitas das vezes nós dizemos, mas eu sou de Cristo. Muitas vezes dizemos, eu já levantei a mão e aceitei o nome do Senhor. Mas nós bem sabemos que quando o Senhor fala de caminho, quando ele fala de caminho de vida, o caminho do bem, ele não está falando apenas sobre aceitar com a nossa boca, aceitar com a nossa voz, ou até mesmo levantar a mão em público. Quando nós dizemos assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós não estamos dizendo apenas em Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Não, a Bíblia fala que nós precisamos seguir os seus preceitos, nós precisamos guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. É como diz na palavra do Senhor: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o quanto temos guardado os mandamentos do Senhor na tábua do nosso coração para não pecar contra o Senhor. Entenda, existem dois caminhos e nós só podemos escolher um. Não podemos escolher o caminho da vida e o caminho da morte. Não podemos escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Só podemos escolher um caminho. E eu gostaria de deixar para a reflexão dos meus irmãos o seguinte: cuidado com o tema a volta de Jesus. Como assim, Gabriel? Muitos dizem, Jesus está voltando há muito tempo. Me é pregado que Jesus está voltando há 10, 15, 20, 30 anos e até hoje ele não voltou. Mas cuidado com isso, porque você não acha, não é mesmo, que quando nós morrermos, mesmo antes do arrebatamento coletivo, o Senhor vai acordar a gente no seu retorno para perguntar o que queremos? Negativo. Quando o nosso ar, quando o nosso coração parar de bater aqui nesta terra, o que nós tivermos plantado até aquele momento é o que será válido. Amados, parem de pensar: daqui 10 anos irei plantar algo para colher daqui 15. Parem de pensar: amanhã eu aceito para que depois de amanhã eu possa viver as promessas do Senhor para minha vida. Cuidado, porque o Senhor tem voltado todos os dias para muitas pessoas que têm descido esse futuro, que têm descido ali o seu último suspiro de vida. Cuidado, porque este pensamento de vou plantar daqui 10 para colher daqui 15 anos pode ser muito
infeliz na nossa vida. Muitas das vezes eu planejo o dia de amanhã, planejo tudo que eu posso fazer daqui 10 ou 15 anos, mas muitas das vezes o que eu vou colher de verdade vai ser no dia de amanhã, e é aquilo que eu plantei hoje. Então tomemos cuidado com isso. Quando estamos em Cristo Jesus, não temos condenação, mas tenhamos em vista, não é só levantar a mão e aceitar, nós precisamos viver os mandamentos do Senhor na nossa vida, meus queridos. E entenda uma coisa, Gabriel, eu já vivo os mandamentos. Um dos mandamentos é que você venha pregar o Evangelho. O que você tem feito? É como aquele lindo louvor da harpa diz: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. O que você tem feito para o reino? Eu sou uma pessoa que sempre tive um certo receio de fazer esse tipo de trabalho, mas bem verdade é que muitos dos meus irmãos se encontram na internet. É bem verdade que muitos dos meus irmãos se encontram no Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Então, aonde há almas, deve haver a palavra. Então, eu te convido, meu querido, a propagar o Evangelho, a propagar que só há dois caminhos, e a propagar que, escolhendo o caminho do bem, nós precisamos não apenas escolher com a boca, mas viver com os mandamentos, viver com as obras. Amém, meus amados? Então, que você fique com essa palavra no seu coração e que o Senhor venha abençoar cada dia mais abundantemente a sua vida. Amém? A paz do Senhor.